dia a todos. A gente vai dar início à banca de qualificação do acadêmico Bruno Brandão Cardoso Cabral. Bruno, você tem 15 minutos para fazer sua apresentação e aí eu vou passar a palavra para a sua banca. A sua banca é composta pela professora Marcela, como membro convidado, e pela professora Ana Regina, como membro interno. Qualquer uma das duas podem voltar na sua segunda apresentação, se você for qualificado, tá? Após a finalização, passo a palavra para elas e aí elas vão dar a contribuição para o seu trabalho, ok? Qualquer dúvida, quando elas estiverem falando, aguarde elas finalizarem, daí você pede a palavra e pergunta, ok? Se elas tiverem alguma pergunta, depois também, se solicitado, você pode responder. Correto. Tranquilo? Tranquilo não estou, mas vamos lá. Pode começar, então. Tá. Bom dia. Hoje apresento o meu TFG com o tema Espaço do Triatlo. Minha orientadora é a Luana e, por definição, a apresentação em si está bem didática. Eu vou começar explicando a palavra triatlo e a palavra espaço. Triatlo é a modalidade que combina os três esportes, natação, ciclismo e corrida. E o espaço em si, que é o tema do projeto, ele reúne essas três atividades em um determinado espaço e condiciona fisicamente, fisioterapeuticamente e também tem um apoio nutricional aos atletas. Tendo em mente que esse espaço é focado para os triatletas, a gente tem que buscar um pouquinho a base teórica, histórica do triatlo. Em si, ele originou em 74 na Califórnia, onde alguns militares estavam de férias e fizeram isso meio que de forma amadora, reunindo atividades que já existiam separadamente, tanto a natação, quanto o ciclismo, quanto a corrida. Eles fizeram algo como se fosse uma competição interna e acharam isso de fato ganhou força. E a primeira prova ocorreu também em 74, que foi no Havaí, que consagrou a prova Ironman, que hoje tem no mundo inteiro, a franquia. No Brasil, isso chegou só em 81, alguns anos depois, e em 83 no Rio de Janeiro. Tendo em mente que tudo tem que ser fundamentado e regulamentado, no Brasil tem a Confederação Brasileira de Triatlo, que corresponde e responde ao ITU, que é a Instituição Nacional do Triatlo. Tendo em mente que no Brasil tem a confederação, em cada estado tem as suas federações. E no Mato Grosso também tem uma federação do triatlo. Onde que fica essa federação do triatlo no Mato Grosso? Ela fica a 8 quilômetros do terreno escolhido. O local onde o terreno escolhido, ele foi meio que proposital por dois principais motivos. Primeiro, pela proximidade da Federação Mato Grossense de Triatlo, que é na chácara Bom Futuro. Segundo, porque próximo ao terreno e também próximo à Federação, existem duas vias, que são as rodovias Emanuel Pinheiro e a Helder Cândia. São vias ciclofaixas destinadas à prática esportiva. A concentração ocorreu meio que por osmose, talvez pela federação, e por ser uma via bem planejada e confortável essas práticas esportivas. Quais são as características do terreno escolhido? Ele está numa zona de uso misto, porém, na sua testada principal, a fachada é uma via estrutural planejada, e daí isso faz com que é uma sobreposição e ela passa a ser uma ZCTR1. O terreno ele tem um desnível da parte inicial dele de 8,5 metros. A área do terreno em si são de 9.451 metros quadrados. Essa área em si ela diminui muito por conta do recuo do PGM, onde é a área que realmente eu posso executar o projeto. Um outro fator importante também para escolher esse terreno, tanto pela proximidade quanto a federação, também pelos hospitais próximos. Ele está próximo ao bairro Santa Rosa, com o hospital, e ao Jardim Cuiabá também. E próximo, na mesma rua, existe um PSF Ribeirão do Lipa.
Quais são os índices urbanísticos que são ali atendidos? Era as 1 e depois passou para a ZTR. O levantamento fotográfico do terreno, a gente percebe que tem um desnível considerável, conforme mostrado nas imagens com as curvas de nível. Em si, ele tem uma construção predial no fundo, e automaticamente, como não tem nenhuma edificação, virou um lixo, por enquanto. Qual foi o conceito do projeto adotado? Suavizar a rotina árdua de um triatleta com uma arquitetura modernista e contemplativa, com traços simples e texturas em contraste, concreto e verde. Tudo isso que eu vou falar agora para vocês, eu consegui mensurar ele no projeto. Então, por exemplo, as formas geométricas, utilização de pilotis, concreto em sua forma bruta, implantação no projeto favoreceu o desnível. Como o desnível é muito acentuado, o partido ele teve que atender essa demanda, grandes vãos e a permeabilidade visual para fortalecer a sensação de pertencimento e bem-estar. Conforme dito, ele está bem didático mesmo, daí eu voltei lá no início da faculdade e vi que é super interessante apresentar um painel conceitual para fortalecer o conceito e o partido. Selecionei algumas palavras e consegui traduzir elas nas imagens. Permeabilidade, o que eu quis trazer isso? O conceito do projeto ele é baseado basicamente no modernismo brasileiro, mas em si eu trouxe os traços de Le Corbusier, favorecendo o partido, que são os vãos livres, as janelas em fita, o terraço-jardim, o concreto e, principalmente, utilizando pilotis para trazer a suavidade do concreto. O que eu quis trazer com o modernismo para o triatlo? É um esporte muito árduo. Então, a arquitetura desse projeto ele tinha que trazer ser árduo e, ao mesmo tempo, trazer a leveza que os atletas precisam. Então, essa contemplação, tanto interno entre os espaços e interno entre os espaços, também existe no projeto. Os elementos naturais e o paisagismo, que eu acho que é de principal relevância nesse projeto para trabalhar o psicológico dos triatletas. A implantação agora. O terreno em si, ele atendeu perfeitamente a demanda. A gente percebe que tem a calçada e o recuo do PGM. A edificação toda está atrás do recuo do PGM. A edificação ela está basicamente na parte mais alta do terreno. Nas imagens a seguir, vocês vão perceber a entrada que está bem distinta de pedestres, a entrada de veículos e saída de veículos. Tanto de serviço também. Está bem delimitado os fluxos. O layout humanizado, ele trouxe uma perspectiva de total contemplação, que a gente vai perceber também nas imagens em 3D. Onde tem essa linha de projeção, foi um avanço que a gente fez para valorizar o partido com as formas geométricas retas, para proporcionar o conforto térmico quanto à insolação. Também tem um espelho d'água nas imagens que a gente vai observar um microclima. E internamente, tanto a recepção, quanto a academia, quanto o Pilates, contemplam a piscina e a piscina contempla a edificação. Eu acho que todo esse contexto do modernismo a gente conseguiu comprar na ideia do projeto. Essa é a perspectiva da entrada social, onde a gente foquei principalmente no paisagismo, nas formas geométricas. Essa demonstra principalmente a saída de veículos e a entrada de pedestres, fazendo com que a gente tenha uma conversa entre eles. O motorista de aplicativo consegue entrar na parte inferior, na parte mais baixa do terreno, subir, deixar quem for na parte principal e descer e sair pela entrada de veículos, e ao mesmo tempo conversa com a entrada de pedestres. Então tem uma sintonia legal.
o espelho d'água favorece, já começa a introduzir o clima que a gente percebe lá dentro na recepção. Essa perspectiva do desnível, essa fachada, ela contempla muito bem o desnível, onde a gente tem a parte mais alta e a parte mais baixa no canto direito da imagem, retornando a ideia de linhas retas, janelas em fitas e os pilotis. Essa outra imagem é a percepção de quem está entrando no terreno, que mostra de fato o desnível considerável, a entrada dos veículos. A entrada dos veículos está logo abaixo dessa janela na parte frontal. Essa janela é a academia, que logo nas imagens internas a gente vai perceber também. Essa é uma perspectiva da piscina, que eu coloquei piscina contemplativa. Por quê? A piscina contempla o entorno, o ambiente externo, e a piscina também contempla o ambiente externo, que são os ambientes, tanto os consultórios, quanto a recepção, quanto a academia. Esse é um espaço que condiciona o atleta de forma integral, total. Então, a gente tem na parte direita, os consultórios, que da mesma maneira eles podem contemplar a piscina. A recepção lá no fundo, com aquela abertura, também é contemplado, e a academia na parte esquerda. Essa é outra perspectiva que eu tenho um pouco mais próximo da piscina, que aqui a gente consegue perceber as portas dos consultórios, a recepção, sempre fortalecendo a sensação de pertencimento, de bem-estar, de acolhimento, e sempre o contraste do concreto com o verde, que é a principal ideia do projeto. Essa é uma outra imagem da academia contemplativa. Percebam que todos os itens eu tentei induzir para o contemplativo, porque essa é a ideia do projeto em si. É fazer essa integração, a sensação de pertencimento. Aliviar para quem já está praticando uma atividade esportiva que demanda esforço, e tentar relaxar de algum modo mais natural, intuitivo. Essa perspectiva da recepção, percebo que lá no fundo a gente tem toda uma parte de vidro que faz com que eu contemple, por mais que eu esteja fechando um pacote ou que eu esteja esperando a minha aula, ou lanchando lá atrás nas lanchonetes, eu consigo ainda assim contemplar, que é a principal função. Nós temos os consultórios. Esses consultórios fazem com que eu tenha um apoio nutricional, um apoio de um médico do esporte, um apoio de um psicólogo. Os consultórios em si, eles não são fixos dos profissionais, é de acordo com a demanda. São 4 consultórios existentes. Eles são meio padronizados, eu renderizei uma imagem, mas são todos iguais, tanto em layout quanto em revestimento, e faz com que tenha essa preocupação do atleta fora a pista. E com 12 minutos e 30 consegui, meio que no tempo, concluo a apresentação do meu texto. Foi prazeroso trabalhar com triatlo e arquitetura, que são dois assuntos que realmente gosto. Eu acho que eu materializei as diretrizes e fundamentei, principalmente no modernismo, mas pincelei com um pouquinho de personalidade quanto à integração. E agradeço imensamente tanto a professora Ana Regina, que foi a minha orientadora no TFG1, e agora a Luana, para fechar com chave de ouro no TFG2. São excelentes profissionais e têm minha eterna admiração. E é isso, pessoal. Terminei. Obrigada, Bruno. Ok. Posso ativar a tela do compartilhamento? Pode fechar, Bruno, se você quiser. Daí se precisar, você compartilha de novo. Fechado. Tá? Eu vou passar a palavra para a professora Marcela. Marcela, fica à vontade para fazer suas contribuições. Bom dia, é um prazer te conhecer, Bruno, tá? É o seguinte, eu gostei muito do seu projeto, mas, assim, tem algumas considerações. Eu achei muito interessante essa ideia sua de fazer tudo contemplativo, trazer essa ideia que o verde traz, né?
que traz, assim, leveza, traz aquela coisa, assim, de estar descansando também. Só que eu senti falta disso, dessa ideia sua, no interior dela. Nos consultórios, por exemplo, eu achei tudo, assim, muito engessado, apesar de ter a madeira, né, móveis. Também na recepção também senti falta disso. Mas, assim, a disposição dos ambientes eu também achei legal. Com relação a os equipamentos, pelo que eu já pesquisei de triatlo, são 3 esportes, né? Natação, corrida e... me fugiu a palavra, desculpa. Ciclismo. Ciclismo, isso. E aí eu senti falta de, assim, algo mais para o ciclismo e algo mais para corrida, talvez uma pista de corrida, talvez uma pista para ciclista, apesar de Cuiabá ser muito quente, mas assim, trabalhando assim a questão do verde mesmo, dá para trazer um ambiente mais agradável, mas eu senti falta mais disso. Do resto, eu achei muito interessante. A piscina eu achei super interessante, eu fiquei me imaginando lá na piscina. Mas, e olha que eu não sou muito atleta, não. Já fiz natação, mas assim, eu achei que a pessoa que vai estar utilizando para fazer os treinos, ela vai gostar muito desse ambiente. Mas, assim, minhas considerações são mais essas. Mais essa coerência com a parte do interior mesmo. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcela. Ana, suas contribuições, por favor. E aí, Bruno, tudo bom? Tudo ótimo, professora. Saudades. Parabéns, né? Parabéns por ter chegado até aqui. Bruno, eu estou aqui olhando direitinho o seu projeto e, como você sabe, nessa etapa, a gente procura, assim, fazer apontamentos que proporcionem a oportunidade do aluno dar alguns ajustes no projeto, né? Bom, primeiro eu queria dizer assim, que a sua proposição de forma, de volumetria, de estilo construtivo mesmo, está muito interessante. Eu acho que ele, além de ter essas características modernistas que você se compromete a desenvolver, você pegou um pouco da questão do brutalismo paulista, não sei nem se foi intencional, mas eu percebo que tem um pouco disso, né? Profunda ali na bobagem. Na tua edificação a gente percebe, ela tem uma força expressiva, eu achei que ela diz respeito, né? Assim, ela trata de modo adequado a temática, você não tem um problema assim de confusão em relação a entender a finalidade da edificação. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Você teve umas coisas bastante criativas, como a piscina suspensa. Eu particularmente, assim, eu nunca tinha visto esse tipo de solução, não sei muito como que isso funciona do ponto de vista estrutural, mas achei, assim, a proposta bastante criativa. E aí, assim, tem vários pontos bem positivos e alguns eu gostaria de dar algumas sugestões, tá? Chamou a atenção um pouco a questão de representação, tá? Por exemplo, nas suas plantas técnicas, eu senti falta de uma diferenciação do que é piso. Por exemplo, eu acho que o piso do que está em volta da piscina, né, que seria o deck, teria que ser um piso um pouco diferente dos consultórios, e eu não consegui ver isso nem na de layout e nem... Deixa eu pegar aqui a de layout. Só um pouquinho. Entendi. De fato, não tem essa observação. Não tem, porque assim, no layout, aqui no seu slide, você fez uma diferenciação.
No caderno, ele está tudo só com o mobiliário, e aí, assim, a gente não sabe muito dessa coisa de pisos. Eu acho que talvez você pudesse dar uma tratativa diferente para essa área de circulação molhada, e as outras áreas, por exemplo, a da academia, dos consultórios, né? Eu acho que poderia ter uma tratativa um pouco diferente, tá? Em relação ao número de consultórios, eu achei que está um pouco exagerado 4 consultórios. Eu estou imaginando que 4 consultórios demandariam 4 profissionais meio que permanente, porque eu estou achando assim, penso eu, que você poderia ter vários especialistas, né? E eles alternando a utilização do mesmo consultório. Né? De manhã vem um especialista, de tarde vem outro usando o mesmo consultório. Então, me pareceu um pouco exagerado 4 consultórios, comparando com as outras atividades que a gente tem, né? Que tem praticamente a piscina, o pilates e a academia como espaços funcionais realmente. Bom, aí veja só, tem algumas dúvidas. Eu fiquei sem entender. Perto da piscina, aqui saindo da academia, tá? Em direção à piscina, tem uma representação de uma coisa que me parece um elevador. É um ingresso para piscina, para PCD? Eu fiquei com dúvida. É alguma coisa que é um quadradinho que eu não entendi o que é, É uma tá? plataforma reversível. Talvez faltou uma linha de chamada para detalhar ela. Mas é uma plataforma que o cadeirante entra Para e ela é PCD, né? motorizada Tá, e faz um giro de tá. 180 graus. Tá, ok. Podia fazer uma linhazinha de chamada, que eu fiquei em dúvida se era isso, porque assim, quando eu vou para a perspectiva, eu não consegui perceber isso. Eu não, e aí eu fiquei meio perdida em relação ao que é. Aí também fiquei com dúvida em relação a este elevador que dá acesso a essa área restrita, aqui próximo do lixo, no espaço que está com o número 7, ali na região das lanchonetes. Eu até entendi assim, que você vai recolher o lixo, né, que é gerado durante o dia das lanchonetes, os descartáveis, essa coisa assim, vai colocar ali e depois ele sai e vai para uma área externa. Mas eu fiquei preocupada com o caminhamento desse lixo depois. Né? Não sei se você sai, aí parece-me que o único acesso seria ou por aqui pelo acesso principal à recepção, ou você saindo ali em direção aí para a piscina e pegar outra região. Então, achei que está meio complicadinho essa questão de fluxo de retirada de lixo. E o elevador dentro da área, abrindo para uma área restrita. Eu também fiquei um pouco perdida em relação a isso. É um elevador que você vem também do subsolo de veículos e sai por aí. Eu fiquei em dúvida com este elevador, tá? Que mais que eu queria pontuar? Acho que na tua representação, tanto de layout quanto na técnica, você deve indicar os acessos à edificação, né? Eu acho que não, para encontrar, por exemplo, como que o veículo entrava no subsolo, eu fui olhar só na implantação. Só consegui perceber na implantação. Então, na edificação, eu acho que você faz aquelas setinhas mesmo de convenção de representação técnica, né? Acesso principal, acesso secundário. Achei que isso pode dar uma melhorada. Me preocupou iluminação e ventilação desta área das lanchonetes, da recepção. Me preocupou. Eu achei muito pouca ventilação natural. Estou imaginando que vai ser tudo com climatização artificial. Agora, com essa nova preocupação de pandemia, eu acho que isso deu uma mexida, né, com os nossos conceitos em relação a ter ambientes só com, assim, em que predomina a ventilação artificial. E
a parte de iluminação, porque, olha, se você for ver, você tem uma área coberta, né, que pega até quase a metade da piscina, fica coberta. Então, no fundo, esta área, até iluminar aqui para o fundo da recepção, ela não vai receber toda essa luz, porque você tem edificação, né, nas laterais, e você está longe da abertura, que é lá na metade da piscina. Então, eu acredito que vai ficar um espaço que carece um pouco mais de iluminação, tá? Talvez umas claraboias, talvez alguma coisa que traga a luz para dentro, porque você está assim com todo o perímetro dessa área, ou depósitos, ou banheiros, ou alguma coisa que te tira a iluminação direta nestas áreas. Nesta área que é uma área que a praça de alimentação, por exemplo, eu acho que ela está bem escura, tá? Eu acho que ela vai ficar muito só com luz artificial. Então, acho que isso podia dar uma pensada em alguma iluminação zenital, alguma coisa que capturasse iluminação natural, né? E talvez pensar em ventilação natural também, por conta dessa coisa de pandemia, né? Que mais? Penso que você pode dar uma melhorada na sua planta de cobertura, Bruno. Olha, se você for pegar o seu maior plano inclinado, né, os 2 maiores planos inclinados, você jogou com a queda da água numa captação central. E eu acho que você vai gerar um volume muito grande nessas 2 superfícies, que são as maiores. Eu inverteria, eu colocaria para o lado externo, tá? Eu acho que se você inverte a inclinação, fica melhor um pouco. Você joga as calhas daí para cá, ao invés de uma única calha central, recolhendo dos 2 principais planos. A questão também dessa área coberta que você coloca antes de chegar na recepção, né? Tem uma única porta para a recepção, mas você tem uma área coberta. Ela não está aparecendo em todos os lugares, ela está um pouco estranha nesse sentido. Dá uma conferida, que tem hora que ela aparece e tem hora que ela não aparece, tá? Fiquei em dúvida também, Bruno, com a extensão da rampa de acesso para os veículos no subsolo. Fiquei um pouco com dúvida mesmo, tá? Eu não estou, assim, plenamente convencida de que a rampa vence a inclinação para o comprimento que ela tem. Eu não consegui entender isso, a solução mesmo se a extensão da rampa de veículos é suficiente para você ingressar no pavimento do subsolo. No fundo, eu tive dificuldade de entender o acesso ao subsolo, o acesso aos veículos, se ele está em nível ou não. Pelos seus cortes, eu não consegui entender direito. Desculpa, pode ser uma limitação minha mesmo, mas se você até puder me explicar, eu vou lhe agradecer, porque eu tive dificuldade para entender a questão do estacionamento, se ele está em nível no terreno, no plano onde está ingressando o veículo ou não, tá? Vamos ver o que mais. Só um pouquinho. Indicação de setas, ventilação e iluminação natural. Sentido de inclinação das águas. Você fez 2 vezes referência bibliográfica, tá? O teu caderno tem 2 vezes, você tem referência, daí tem considerações finais e tem referência de novo, corrige que está duplicado. Vamos ver o que mais. Eu acho que é isso. Se você pudesse me explicar o acesso de veículos, que me parece que está em nível, né? Se aproveitou o desnível do terreno, mas eu fiquei com dúvida, porque horas
me parece que está sob pilotis, ora me parece que tem... Então, se você puder me ajudar, puxar seu corte, qualquer coisa assim, para me ajudar a entender mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade de entender, tá? Show de... Eu vou começar falando, agradeço demais as considerações, foi essencial. E vou começar falando com as observações da primeira professora convidada. Pode ser? Ok. Vamos lá. Quanto a que ela sentiu um pouquinho que não foi assistido, tanto o ciclismo quanto a corrida, deu volta à primeira observação, o porquê do motivo da escolha do local do terreno, principalmente pela rodovia Aldir Cândia e Emanuel Pinheiro. No caderno consta 2 entrevistas com atletas que já ganharam inúmeros Ironmans, que é a Fernanda e o Diego. Ambos falaram que essas 2 práticas, na verdade as 3, mas as 2 em principal, ciclismo e corrida, ela demanda muito de um espaço externo. O meu terreno em si, conforme a escolha, não contemplava pistas para isso, até porque o terreno demandava muito espaço. E o porquê que a escolha do local do terreno? Próximo a essa edificação, tem o Rodoanel, tem a estrada indo para Chapada, tem estrada indo para Guia, popularmente conhecida. E as práticas, por osmose ou não, ou pelo conforto que existem, elas são feitas ali. E o ponto de apoio seria o espaço do triatleta. A piscina, nós temos do condicionamento no espaço do triatleta, e também tem a lagoa na federação do triatlo. Então, o espaço ele ficou como um ponto de apoio principal para condicionar o atleta, mas não para a sua prática 100%. A gente tem um apoio da academia com a bicicleta e com as esteiras e com outros aparelhos que condicionam fisicamente, e o Pilates. Agora, entrando um pouquinho na observação da professora Ana Regina quanto a demanda de 4 salas. Falando um pouquinho de um lado mais técnico, a fisioterapia ela é muito importante para um atleta. Fazer liberação miofascial, massagens, isso demanda tempo. Uma liberação miofascial, que são onde os músculos precisam eles estão retraídos, eles precisam ser relaxados, tirar nódulos, demora um modo de 1h30 a 2 horas. É um modo de que se eu tivesse 1 ou 2, eu ia demandar muito de outras funções, de uma consulta de um médico do esporte, de um acompanhamento de um psicólogo. Então, basicamente, se eu tenho um programa que vai atender em média 50 pessoas, que está no programa, 1 ou 2 salas, eu acho que eu não conseguiria atender a demanda com celeridade, porque ninguém quer passar dor. Então, acho que o motivo, só justificando o projeto. De 4, eu acho que ele ficou meio pontual, por conta da morosidade dos processos fisioterapêuticos. Esse é o ponto sobre as 2 atividades e justificando sobre ter 4 salas. Sobre a iluminação, que eu anotei aqui, tanto iluminação e ventilação do restaurante e a iluminação desse espaço que está recuado da academia, eu achei sensacional a ideia da claraboia. Por isso que é interessante apresentar. É muito fácil resolver isso, de fato, e vou tentar alocar para continuar ainda valorizando o conceito, o partido, nesse espaço externo, e no interno vou pensar numa solução, numa ventilação natural também. Agora, quanto aos elevadores, eu tenho 2 acessos. Quando eu entro no estacionamento, eu tenho meu elevador, que ele sai na minha recepção, para fazer com que eu tenha um conforto melhor, mas também logo atrás ao meu elevador eu tenho uma circulação vertical, tem uma escada que também cai do ladinho do elevador. O porquê dele? Para conseguir separar fluxos. Eu estaciono meu carro e entro no elevador. Esse é um fluxo de clientes, um fluxo social. O outro elevador, ele está próximo à minha saída de veículos, entrada de veículos. O porquê disso? Porque ele é um elevador só focado em serviços. Ele não é social, por isso que ele está separado.
Ele é um elevador onde eu consigo fazer manutenção nas minhas máquinas de academia. Ele é um elevador que eu consigo fazer o fluxo de lixo. No fluxo de lixo, eu acredito que ele está bem isolado esteticamente e na parte funcional também. Porque, olhando lá na planta de implantação, ele está no meu cantinho direito da tela. Eu faço com que ele não se envolva com a parte funcional da edificação e, de certo modo, fica um ambiente mais saudável, porque eu já desço pelas rampas e faço com que ele já caia lá no lixo, que também está marcado na implantação, que é no finalzinho do meu terreno. A minha dúvida era se eu poderia alocar o lixo no meu recuo do PGM ou não. A única coisa que eu aloquei foi o lixo ali, mas se vocês me pontuarem que ele não pode ficar ali, eu só subo ele até o meu limite máximo. Tirei a dúvida sobre as duas funções, sobre iluminação, ventilação e meu lixo. Uma outra dúvida da professora era sobre sobre o meu corte, sobre fazer com que ela entenda como que meus carros entram. Também explicando agora só na implantação. Quando eu entro no meu terreno, toda parte que eu estou entrando é nível. Isso também está meio que nítido pelas soluções que estão representadas na perspectiva. Isso. O porquê disso? Ó, quando eu entro, eu estou reto. E quando eu avanço, eu subo. De fato, foi difícil eu resolver isso no projeto por conta do desnível, por conta dos carros têm que ter o espaço para descanso, não pode ser uma subida 100%, mas, de fato, eu acredito que isso foi conferido várias vezes, graças a Deus, a inclinação respeita o máximo de 20%, os espaços estão pensados quanto ao limite da ABNT, e eu tentei encaixar tanto os desníveis com os meus vagas de estacionamento. Eu entrei, plano, eu subo avançando para cima. Da mesma maneira, quando eu vou na minha segunda, vamos supor, dizer assim, entrada, é plano, e eu subo, pego para o meu estacionamento. Essa parte que passa a faixa de pedestre que entra na edificação, ela já é plana já. Os meus limites de rampa estão na parte frontal do terreno e não no fundo. Eu fiz a movimentação das curvas de nível abraçando o terreno, e lá atrás ficou só o desnível da piscina, que eu quis valorizar essa... Na verdade, foi até um corte que eu fiz lá para valorizar os pilotis. Mas quanto ao telhado, eu achei super válida a ideia de encaixar uma clarabóia, da iluminação também, de fato ficou escuro. Talvez eu consiga encaixar alguma coisa de ventilação natural, vou ver como que eu faço isso nesse restaurante. Eu vou verificar também nas outras pranchas, ver o que aconteceu, e vou tentar mudar o layout dessas salas dos consultórios, só voltando na primeira fala da professora, para ela ficar também contemplativo, porque tudo ficou contemplativo de fato, menos os consultórios. A piscina abraçou o consultório, mas o consultório não abraçou a piscina. Eu acho que é isso. Vou falar só uma coisa. Você pode também abusar de cores, materiais, não fica só preso na representação. É uma coisa que eu estou sentindo falta também, não só no consultório, mas eu vou reforçar, mas também na recepção. Ela tem aquela vista que contempla toda aquela parte externa, mas eu sinto falta, está muito assim, vista, paredes brancas. É algo assim... A humanização dos espaços, né, Marcela? Exatamente. E, assim, é uma coisa que eu acho que é interessante, eu vejo eu faço orientação também para trabalhos de conclusão de curso também, e eu fico pensando assim, eu sempre falo para eles, é interessante o projeto falar por si, nem sempre eu vou estar, no momento que eu peguei o seu projeto para observar, eu não tinha você para me explicar, entendeu? Então é interessante assim, se tem essa dúvida, qual a professora Ana Regina falou,
que ela não conseguiu entender a questão de estar observando como que se entra o carro, toda a circulação dele. É interessante, então, fazer mais um corte que contemple só essa parte do acesso, ou uma vista que contemple isso. No caso, a gente tem uma vista lá que consegue observar a entrada do veículo, mas a gente não consegue não tem um corte que apareça realmente o nível dela entrando. É interessante você fazer mais um corte. Eu estou tentando abrir aqui. É interessante fazer mais um corte que contemple essa entrada. Mas, assim, tem algumas ressalvas que eu tenho, a mesma coisa que a professora Ana falou. Uma outra coisa que me chamou a atenção, também estou abrindo aqui no momento, eu achei as áreas das lanchonetes, assim, muito pequenas. Se a gente observar toda essa situação aí de pandemia e tudo, está muito apertadinho. Eu acredito que deixar essa área um pouquinho maior para circulação é interessante. Eu falo disso com experiência, até porque eu tenho um negócio também voltado na área de bebidas. Então, eu sei que esse tipo de situação já faz diferença, até em situações de área trabalhista mesmo. Agora tem algumas regrinhas que vão ser impostas novas, por causa dessa questão de pandemia, essa questão de condições de trabalho também, vai ser necessário utilizar, assim, uma área de circulação maior, até por conta de ventilação e tudo mais. Então, eu acredito, assim, se você deixar essa área um pouquinho, assim, maior, seria interessante também, tá? Show de bola. Antes de eu pedir para o Bruno se retirar, vamos tirar uma foto, gente? Faz uma pose aí para todo mundo ficar certo, senão fica todo mundo estranho. Não, tudo bem. Bom, meninas, muito obrigada. Bruno, eu preciso que você se retire da sala agora para a gente poder conversar nós três, tá? Depois vão ser passadas as considerações para você, mas já vi que você já anotou e daí a gente conversa em um outro momento, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Bom dia.